Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje nós temos a apresentação de um desenho muito interessante. É desenho na concepção, mas ele é bem profundo na ideia. Então nós pedimos que, quando da apresentação, prestem bem atenção, que na sequência nós teremos então uma conversa a respeito da ideia que está neste vídeo que vamos assistir. Para iniciarmos, então, pedimos a todos que fechem os olhos, tranquilizem a mente, o coração e eleve o pensamento a Deus, nosso Pai Criador. E uma forma de nós nos elevarmos em pensamento é buscarmos aquele lugar da natureza que nós gostamos muito. A praia, o campo, uma flor, uma cachoeira, águas calmas e serenas, um riacho tranquilo, a luz do sol brilhando ao redor, a natureza com a sua suavidade. E nós fazemos parte da natureza. É assim que nós, nesses momentos, nos conectamos com o nosso Pai Criador, através da natureza criada por Ele. E nós somos os seus filhos prediletos, porque o Pai deposita em nós o destino de todo o universo, os seres inteligentes da criação. E é reconhecendo esta nossa condição de seres inteligentes da criação que nós voltamos ao Pai Criador os nossos pensamentos e agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos os minutos de cada dia, os dias de cada mês, os meses de cada ano e os anos infindáveis da nossa existência. Somos gratos, Pai, por esta oportunidade sublime. Agradecemos também a Cristo Jesus, o nosso Mestre, nosso grande governador, pelas diretrizes que nos deixou, e aos nossos irmãos espirituais mais próximos, o amparo de todos os dias. Somos gratos a todos e que tenhamos nesta noite a oportunidade de mais aprender na graça de Deus. Todos bem-vindos ao nosso lar. Marcelo, você quer fazer a apresentação? Vamos trocar? Vamos trocar. Agora. Boa noite. Boa noite. O filminho é rápido. São menos de 15 minutos. Então vou pedir para prestar bastante atenção. A gente colocou o áudio. Se tiver algum probleminha, levanta a mão, a gente dá uma parada, volta. E depois que a gente assistir, nós vamos fazer uma grande mesa redonda para discutir. Então, fiquem assim, abertos para perguntas. Nós vamos ter quase uma hora para fazer perguntas. Vamos aproveitar. O interessante deste mês é a questão da inteligência, que a gente está desenvolvendo a inteligência. Então esse vídeo, ele tem como base como a gente utiliza a nossa inteligência. Porque nós temos vários níveis de utilização. E é isso que eu queria que vocês dessem uma verificada no que vai passar, tá bom? Pena que o som não estava tão bom, né? Alguém já conhecia esse filmezinho? Você conhecia o filme da onde? Eu? Isso. Budismo. Budismo? Vocês estudaram esse filme lá no budismo? Isso. Ótimo. Ivan, vem pra frente. Eu vou deixar o Ivan começando com vocês. Eu preciso tomar o passe. Eu perdi a minha hora.
E eu queria só abrir para vocês o seguinte: eu queria que vocês observassem e começassem a pensar o que é o queijo, né? Vamos começar por aí, né? Tá? Eu já volto. Vocês gostam de queijo? O que é o queijo para você? Um alimento. Não sei. Alguma coisa gostosa? Pizza de queijo é bom? O que é o queijo para a gente? Conforme foi colocado nesse desenho. É a própria vida. A vida, Não são nossas crenças antigas que nós as nossas arraigadas. crenças, aquilo que nos move, que faz com que nós nos movamos em direção a algo. Bom, para a gente entender um pouco mais a mensagem desse vídeo, desse desenho, nós temos que buscar um pensamento muito antigo. Quer dizer, não tão antigo assim, 500 a.C. não é tanto tempo assim, né? Somado aos 2000 de agora, 2500 anos. Heráclito, um filósofo grego, considerado o pai da dialética, ele até não era muito bem querido pela comunidade da época, pelas suas posições. Um dos seus pensamentos, que vige até hoje, dentro do campo filosófico, é de que tudo no universo está em contínua mutação e que a única coisa que não muda no universo é a necessidade da mudança. Ou seja, então tudo muda a todo tempo. Nós mesmos, se nós nos analisarmos biologicamente como seres vivos, como animais, nós vamos verificar que, em razão do nosso metabolismo celular, cada célula dura em média 108 dias. Ou seja, a cada 108 dias, nosso corpo já é outro. Nosso queijo mudou fisiologicamente. E as coisas que nos cercam também mudam. E vamos fazer como? Como os ratinhos, que observam que as coisas estão mudando, mas já se preparam para um plano B. Ou vamos fazer como um dos doentes, né? Que não está mudando, não, nada muda, imagina. Mas não, está tudo ótimo. É assim que está bom e é assim que eu vou ficar o resto da minha vida. É um pensamento, não que seja da maioria, mas é um pensamento que seria até natural de nós como animais, porque o animal tende sempre ao menor esforço. Você pega um cachorro e coloca para tomar conta da casa. Durante os 2 dias ele fica liso e tal, mas depois que ele acha um lugar para se acomodar, ele vai querer mais dormir o dia inteiro, se tiver comida e água. Raras vezes ele vai, a não ser que seja um local muito movimentado, que ele se acalate, por quê? Opa, alguma coisa pode estar mudando. Mas a tendência do animal é a acomodação, é aceitar as realidades como elas são, por achar que aquelas realidades jamais se transformarão. Como é que nós estamos em relação ao queijo? Como é que está o queijo de cada um? O meu está acelerado. Está acelerado. Houve muita mudança em 10 anos aí. Muita mudança. A Terra muda muito rápido, né? Os padrões, a Terra, como eu quero dizer, não é um planeta físico, né? As estruturas sociais, elas mudam com muita rapidez, né? O computador que é criado agora, daqui 10 minutos já tem outro fazendo diferente, superior. Então é natural que nós tenhamos mudanças. Mas qual o ritmo que nós vamos empregar em nós para... Agora que eu reconheci a Cíntia. Bem-vinda, Cíntia e Fernando. Isso. A idade vai chegando, né? As mudanças, o meu queijo vai mudando.
E não tem jeito. Então, como que nós vamos adaptar o nosso ritmo ao ritmo do queijo que está acabando ou do queijo novo que está chegando? É isso, essa é a proposta. Como o Marcelo perguntou, onde que nós vimos esse filme? Eu assisti esse filme, esse desenho, há alguns anos atrás. Isso aí é antigo. Exatamente num curso que era Gestão pela Qualidade, para a formação de técnicos em ISO 9001. Então já faz algum tempo, né? Porque nós estamos no 14.000. Bom, já passou, né? Do 14.000 já passou. Então, foi um dos temas desse curso, né? A percepção do que muda ao nosso redor. Como é que nós sentimos a mudança? Gostaria que vocês falassem um pouquinho. Nós sentimos a mudança quando nós precisamos nos mexer, andar para frente. Isso. Está chegando aonde é o X da questão. Certa situação já não está mais condizente com você quando te faz mal, quando te deixa feliz, né? Você sente que já está um momento. Isso. Um exemplo claro disso é um empregado de uma grande empresa, que ele é um bom vendedor e ele já está há algum tempo lá, já está familiarizado com o produto que vende, conhece tudo, mas muda a diretoria da empresa. O produto continua o mesmo, o queijo até então não mudou, o queijo que ele conhece até então não mudou. Porém, essa direção da empresa coloca uma meta diferente para os vendedores. Bom, agora você não é mais comissionado por quilo de queijo que você vai vender. Você vai ser comissionado pela qualidade do queijo novo que você vai buscar. E aí o padrão dele cai. Mas, trocando em miúdos, você não vai mais ganhar 5% da comissão que você vende normalmente. Você vai ganhar 1%, só que você vai ter uma meta. Você vai ter que vender 10 mil quilos ao invés de ter uma meta livre. Puxa vida, é muito trabalho. Mas eu não vou mais ganhar aquilo que eu estava querendo, mas fazer o que, né? É uma condição que me foi colocada. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Então ele começa a declinar. Ou seja, ele não se adaptou, ou ele não se ajustou a uma nova realidade, a uma nova exigência, ao mercado novo ou a posição nova na direção da empresa. Então começa a entrar em declínio até esgotar as suas reservas e aí não tem mais nada. E aí surge uma demissão ou ele mesmo sai fora. Isso é muito comum. É muito comum nos dias de hoje, dada as variações que nós estamos vivendo em decorrência da própria condição, né, do homem evoluir muito rápido. Não é que o homem evolui muito rápido, nós nos damos conta hoje porque a comunicação é muito mais rápida. O homem evolui à medida em que as informações vão chegando a ele. E é nesse sentido que o ratinho e o outro doente, o doente que ficou preocupado em buscar uma solução, nos direciona. Olha, observa as informações, escuta. Como é que Jesus ensinou? Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Isso não é só religioso e filosófico, isso é no dia a dia, no nosso trabalho, na escola, né? Em tudo, em tudo. Marcelo, um pouco com você agora. Tem uma questão que eu queria colocar, bem interessante, todas as passagens que ele escreve na parede tem referências à doutrina, vocês já perceberam? E por que tem referência à doutrina? Fala de mudanças, fala da lei do progresso, fala de ação e reação. E aí vem aquela pergunta, quando a gente é criança, a gente percebe o bebê está incomodado, ele chora. Está com fome, ele chora. Está com a fralda suja, ele chora. Por que quando a gente cresce e alguma coisa nos incomoda, a gente fica estagnado no lugar? Quem dá mais? O medo da mudança.
E por que este medo? Ou um reflexo? O medo da mudança ou um reflexo condicionado do ser? Porque a pessoa se sente segura onde ela está. O novo sempre causa insegurança pelo desconhecido. Exatamente, aí são os dois fatores. O medo do desconhecido que te trava um pouco. Nós temos medo daquilo que nós não dominamos. Porque a hora que você passa a conhecer, tem contato com esse novo, e você descobre como funciona, acabou o medo. Aí perdeu a graça. Aí ficou fácil. Então o medo existe nisso. E o reflexo condicionado? O hábito. O hábito do animal de se acomodar. A criança chora e é atendida. Abramos um parêntese. Tratamos desse assunto no mês da criança. Como? De que forma vou cuidar destes que estão chegando agora? Vou lhe dar tudo. Vou lhe criar uma zona de conforto tal que cria-se um reflexo condicionado de eu quero, ou eu quero e vou à luta. Ah, eu queria tanto aquele emprego bom. Aí eu sento no sofá lá de casa, bem confortável, ligo a TV e fico pensando, ai como eu queria aquele emprego. Nossa, olha, eu seria a pessoa ideal para aquele emprego. E eu estou sentado no sofá vendo televisão. Nossa, mas Deus não é justo comigo, porque esse emprego nunca me chega. E eu estou sentado no sofá vendo televisão. Movimenta-se. Quem ouvir? Se mexe. Vai atrás, sai da zona de conforto, quebra o teu reflexo condicionado do eu preciso tanto. Eu chorava, minha mãe me dava uma mamadeira. Depois eu cresci, quem mandou crescer, né? Tem que ir atrás da mamadeira. Então, são as duas coisas: é o medo do desconhecido e essa zona de conforto que nós estabelecemos para nós mesmos, em todos os sentidos, inclusive na doutrina. Agora mais uma pergunta, eu gosto de fazer pergunta, tá? A questão é a seguinte: zona de conforto, medo de progredir, sendo que o progresso é uma lei natural determinante. Como é que fica isso? Tem gente que tem decepções na vida. E as decepções são o quê? Consequências de escolhas. Uma de cada vez, porque eu só tenho 2 ouvidos. Mas então falou duas só. Mas um está aqui, direcionado para o Maurício. Consequências. As escolhas que você faz na sua vida. Consequências das escolhas. A Cíntia. Conflitos que impulsionam as mudanças, né? Peraí, então se o conflito impulsiona a minha mudança, em vez de eu ser rebelde contra o conflito, eu deveria, de certa forma, agradecer a existência do conflito, que ele vai me levar para frente? Estou certo? Tá certo. E por que a gente pensa ao contrário? Porque a gente não se conhece, né? Tá. A gente não se conhece. Então, vamos continuar as perguntas. Sabendo que a gente não se conhece, sabendo que Jesus colocou, e não só ele, Sócrates colocou aquela frase linda: conhece-te a ti mesmo, né? O que está faltando para a gente se conhecer? Fé. Fé? Se esforçar. Trabalho. Atenção. Fé, trabalho, Estudo. conhecimento, Conhecimento. de boa É atenção, estar atento. estar atento, Segurança emocional. E atitude também. Atitude, segurança emocional. isso. Segurança emocional é uma coisa que a gente adquire. Trabalho é uma coisa que a gente faz. Isso A tudo. fé é inata, é inerente do ser, mas também é a Perseverança, insistir. Mas se vocês pararem para perceber, tudo isso depende de uma coisa só, chamada atitude. Se eu tiver atitude, eu trabalho. Se eu tiver atitude, o meu trabalho me leva a ter segurança. Se eu tiver segurança, é mais fácil eu adquirir fé. Então, para tudo isso, está me faltando ter atitude para conhecer. Voltemos ao desenho. A atitude antagônica dos doentes. Um querendo sair
em busca do novo, e o outro com medo desse novo, querendo permanecer. E permaneceu, né? E ficou. A atitude nos leva ao sucesso ou ao insucesso, à estagnação ou à elevação, à felicidade ou à infelicidade. Mas Jesus nos ensinou que a felicidade não é deste mundo. Mais um detalhe desse filme: o rei que ficou sabia que não tinha nada. Qual era a resposta para ele? 100% eu não tenho nada. O Raul saiu. Qual era a resposta para ele? 50% ter, 50% não ter. E no final da história ele acabou achando. Ele poderia não achar, não é isso? Poderia não achar. Acabou achando, né? Teve um esforço dele. Este esforço, eu poderia dar o nome de experiência? Ou não? Não olha para mim com eles. Não, eu tenho que olhar para outro lugar. Eu vou olhar para lá, fica melhor, né, Maurício? Ei, gente, esse esforço pode ser dado nome de experiência? Não, eu acho que... Por que não? A dele sim, né? Porque ele teve experiência, achou um, depois foi atrás do outro. O interessante da vida é o seguinte: a doutrina espírita nos ensina que a gente aprende executando. Então eu faço, se tiver errado eu tenho que refazer. Ação e reação. Se tiver certo eu aprendo, próxima etapa, próxima questão, faço de novo, não é isso? Isso é experiência. Então o Raul foi várias vezes em vários celeiros para ver se achava o queijo. Não achou em um, achou um pouquinho no outro, aí foi no outro, não achou de novo. Isso é experiência. Foi aquilo exatamente. Eu deixei uma lacuna aberta aqui que mais no finalzinho nós vamos falar, né? A felicidade não é deste mundo. Pois não. Não, eu alguns anos atrás, não sei se é 5, 10, 12, não sei, eu vi um documentário do Chico no SBT e fiquei assim, isso nunca mais me saiu da cabeça, que ele sempre fazia caridade e distribuía a cesta básica. E eu vi uma mulher, uma senhora, não esqueço nem da imagem dela, foram entrevistar ela assim: ah, ele é muito bom, faz 20 anos que eu venho aqui pegar a cesta básica. Então isso é a zona de conforto. Ela se acomoda, ela não muda porque alguém dá. Separando questões ideológicas, partidárias, governamentalistas ou não, Bolsa Família é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, dá o troquinho e está tudo bem. Gente, é um problema sério isso. Problema sério. Porque nós criamos a tal zona de conforto para as pessoas. Já é uma tendência natural do ser humano. Mas a maioria, estatisticamente, a maioria ela avança. Ela não fica só... Não, avança. Até avança. Por que a maioria avança? A maioria Porque avança, tá? hoje o rolo compressor está vindo atrás. Se você não for, o rolo compressor vai passar por cima. É lógico que existe sempre aqueles que se acomodam. Mas o número daqueles que se acomodam é baixo. Graças a Deus tem sido baixo. Aí, vamos pro andar de cima? Vamos. Assistência social para assistência espiritual. A mesma coisa. Às vezes, quando eu falo, o pessoal fala: nossa, credo, que coisa. Passe, resolve no primeiro, no segundo dia, no máximo. Porque se nós não buscarmos... Ou 10 minutos. Ou 10 minutos, porque saiu aqui fora, pegou de novo. Se nós não nos preocuparmos em buscar o avanço interior, buscarmos a melhoria em nós pelas experiências. Se eu ponho o dedo numa tomada, eu levo um baita de um choque. A tomada é amarela. Aí se eu ver uma verde, eu vou pôr na verde e levo outro choque. Então eu falo: não, peraí, qualquer cor dá choque. Então não põe o dedo mais em nenhuma. São experiências. Quando nós entendemos a doutrina, compreendemos a sua essência. Quando eu falo doutrina, apague. Nós entramos em consonância com os ensinos morais de Jesus, que trata das leis divinas, naturais e de suas consequências, quando cumpridas ou não. Aí nós passamos a compreender melhor a vida. Alguém falou isso: experiência de vida, conhecimento da vida. Nós passamos a nos entrosar melhor
conosco mesmo, alguém falou aqui em autoconhecimento, está vendo como tudo é válido? Nós passamos a nos entrosar melhor conosco. Então é como se o Ivan saísse do Ivan, parasse de frente para ele e falasse: está vendo? Aquilo que você ouviu na palestra e você não fez, tomou o passe, saiu lá fora, pisou na mesma pedra e se machucou. Agora muda o seu comportamento. Olhe para a pedra de uma forma diferente. Não chuta a pedra, desvia. Você não vai mais machucar o dedão. Aí eu entendo. Então essas atitudes nos levam a um caminho melhor. Você falou em dificuldades? Não, você falou em decepções. A decepção, ela chega para nós quando nós esperamos demasiadamente alguma coisa de alguém em especial, porque eu não posso me decepcionar com um objeto. Até posso, mas vamos trazer para o que interessa. Então eu deposito demasiada esperança em determinada pessoa e ela não corresponde. Isso é uma forma de decepção. Esse depósito de esperança num ser fora de nós não representaria um desconhecimento do nosso potencial? Exemplo, lembra daquele emprego que eu fiquei sentado no sofá esperando? Por que eu fiquei sentado no sofá? Porque encontrei um amigo na porta de casa e falou assim: sabe, conhece a Alpargatas? Olha, os caras estão precisando de gente lá. Eu vou indicar você, tá bom? Tá bom, obrigado. Ou fulano vai arrumar emprego para mim. Aí eu fui pro sofá, sentei e fiquei esperando. E o emprego não aparece. Marcelo? Tem uma questão interessante com a decepção que chama-se ilusão. A questão da ilusão é que muitas vezes, em vez da gente observar a realidade no formato que ela tem, a gente tenta suavizar ela de uma forma romântica para ver se consegue facilitar as coisas. É o jeitinho brasileiro é o jeitinho humano, vamos dizer assim, né? Nos problemas espirituais, quando na verdade a gente tem que encarar a coisa como é que ela é. Exatamente. Ela é daquele jeito? O que eu faço para resolver? A água está líquida, está sem gelo. O que eu faço para beber uma água sem gelo? Tem que ir lá na geladeira pegar o gelo? Não adianta tentar romancear que não vai ter outra solução senão aquela. No momento que eu começar a compreender que a realidade é aquela, que não tem como eu me iludir com aquilo, eu começo a entender que as coisas são naturais. Então assim, né, aí é uma brincadeira. Se o Ivan tem um pequeno problema, né, que eu não tenho, eu tenho um outro problema que o Ivan não tem, né? E essa é a realidade das coisas. Então, no momento que eu tenho consciência da minha realidade, eu não vou me decepcionar com a realidade dele. Exato. Isso tem a ver, sim? Eu acho que depende também, o momento, cada caso é um caso, cada pessoa vive um momento. Por exemplo, a maioria das pessoas se aposenta vamos fazer uma suposição de modo geral, com 60 anos. Aí ele fala assim: eu trabalhei pra caramba e tal, fiz isso, fiz aquilo e tal, agora vou dar uma estabilizada, né? Por exemplo, quem tá voltado para a religião, para Deus, para a doutrina, que tem uma doutrina que está sempre fazendo com que ele avance, ele consegue enxergar que ele tem que continuar, que ele não pode ficar parado. Agora, a maioria das pessoas que não está sintonizada, que não está, né, que não tem essa visão, ele acha que não, eu trabalhei todo esse tempo e tal, e agora vou estacionar. Ele estaciona por falta de... Vai pendurar a chuteira mesmo. Pendura a chuteira mesmo, ele para, né? E nem tira o pó dela para não ter esforço. Então, ele está cometendo ali ele poderia avançar muito mais ainda, poderia fazer muitas outras coisas. Isso é uma característica realmente que pode existir em algumas pessoas, né? Mas chega uma hora que a pessoa vai se sentir com a necessidade de fazer alguma coisa, nem que seja tirar matinho do quintal ali, porque, nossa, fica muito parado. Então
ele mesmo se sente na obrigação de realizar alguma coisa. Né? A gente costuma brincar, né, que a gente, né, nós homens, né, quando nos aposentamos, o nosso nome muda para Jacques. Né? Que a esposa fala: Jacques, você está aqui, vai fazer tal coisa. Não, mas está certo. É uma situação de acomodação. E jamais podemos nos acomodar. Gente, Heráclito, a mudança é a única coisa que não muda no universo. Tudo está em constante mutação. Tudo. E temos que acompanhar essa mutação, porque senão a gente fica preso no passado, estagna. A nossa evolução acaba sofrendo uma interrupção, porque nós evoluímos pelo trabalho. A lei do trabalho está presente como lei divina, como lei natural. O avanço nosso, intelectual, buscar sempre aprender coisas novas. Nunca somos velhos para aprender algo novo. Nunca, sabe? Então nós vemos aí pessoas com idade muito avançadas, mas muito avançadas, perfeitamente lúcidos, conscientes, e porque, sabe, não só se exercitam fisicamente, se exercitam mentalmente e renovam suas atitudes constantemente. É isso que é importante. Aí nós vamos começar a entender o que Jesus quis dizer em questão da felicidade, né? Já foi até tratado aqui. A felicidade não é deste mundo. Então, às vezes nós nos esbarramos num conceito desse para nos trazer uma acomodação. Exemplo: estou sentado no sofá esperando aquele emprego. Mas ele não surge. É porque eu não... a felicidade não é desse mundo. Esse emprego me traria felicidade. É o Roberto Carlos, sentado à beira do caminho. A felicidade, Jesus ensinou que a felicidade não é deste mundo. Então, não é para mim ter esse emprego mesmo. E me conformo. Gente, a palavra conformação nada tem a ver com resignação, que a gente aprende nos evangelhos. Resignar-se com algo é a atitude do Hans Heinz, como é que é? Hall. Já que não tem outra forma, aqui eu não vou ficar. Acabou o queijo? Espera aí, vou sair. E vai buscar, encontra um pouquinho, trupica, cai, se cansa, mas não deixa de perseguir. Isso é resignação. Ele não se revolta com a situação e vai atrás da felicidade. A felicidade foi para ter queijo. Qual é o nosso queijo? Aí nós começamos a entender: peraí, a felicidade não é deste mundo, não é deste mundo preso a dogmatismos, preso a conceitos forçados que me impõem. A felicidade é daquele que busca alternativas, é daquele que persegue o seu ideal, é daquele que, não se contentando, não é ganância, achando que o que tem ainda é pouco. É feio ser rico? Faz mal ser rico? Não, muito pelo contrário. Quando nós temos o suficiente para a nossa estrutura, para nos mantermos, nós podemos pensar melhor do que podemos realizar em prol da sociedade. Não importa onde estivermos, não importa. No espiritismo, no protestantismo, na umbanda, no catolicismo, não interessa. O que interessa é a atitude. Agora, não usemos essa tal conceituação: já que a felicidade não é este mundo, então eu tenho que ser infeliz, então eu posso me acomodar onde eu estou. Lógico, eu estou infeliz, então eu estou seguindo o Evangelho. Sim, claro. Não, mas porque isso é interessante. Jesus observava os infelizes no caminho e não fazia nada. Você está cego? Seja cego, continue cego. Está saindo um fluxo de você? Continue saindo. Pode encostar aqui, deixe sair. Continue feliz. Não ponha seu rosto no tanque de Siloé. Exatamente. Não pegue sua maca e não saia andando. Seja feliz. Jesus falava isso. É verdade, irmão. Eu acho que você tem razão. Não. Jesus não disse nada disso. Pelo contrário, né? Tudo que ele
colocava o esforço da pessoa. E pega a maca, sai andando. Ele não fala assim, deixa a maca aí e vai. Não, pega a maca. O que deve ser feito? Né? O que a sua consciência diz que deve ser feito? O que você já aprendeu, olha que interessante. O que você já aprendeu, pouco ou muito não importa, mas o que você já aprendeu, o que lhe determina a fazer? Você quer e mais analisa as consequências do que você vai do que a história do centurião? Quer mais do que a história do centurião? Chegou lá para Jesus e falou: olha, meu empregado, não era empregado? Meu empregado está lá doente. É, o empregado ou a filha? Tá bom, vou lá. Não precisa ir não. Que isso? Mestre, o senhor não precisa ir. O senhor só dá a ordem, aperta o botão aqui do ligar, que a coisa acontece lá, a luz acende lá. É, porque se Cristo fosse lá, que iam dizer, né? Jesus, o que era perseguido entrando lá. E aí, olha só a resposta de Jesus. Meu, que cara de fé, hein? O cara entendeu o mecanismo todinho. Um cara fora da Palestina, não judeu, compreendeu o mecanismo todinho da fé. Será que a gente compreende esse mecanismo? Será que não está faltando um pouquinho disso nas nossas mãos? Eu me lembro de ter lido. Mas ele entendeu de boa fé? Eu entendi que ele entendeu. Não, ele rogou a Jesus que auxiliasse. Eu não lembro agora se era empregado ou se era parente. Ele rogou a Cristo que ele auxiliasse nesse sentido. E ele falou: não, mas eu não preciso ir lá. Na verdade, ele compreendeu como as coisas ocorrem, mas mais por receio de ter Jesus perambulando pela sua porta. Mas compreendeu como que nós podemos, conhecemos a doutrina, já aprendemos um pouco mais. Como que nós podemos movimentar as energias em favor de alguém? Eu entendi de outra forma, entendi que ele considerava Jesus tão, com uma potência tão elevada, que Jesus não precisava ir lá. Isso ele compreendeu, isso ele tinha certeza, aliás, não é que ele compreendeu, ele tinha certeza. Então, pode ficar aí, da mesma forma que eu tenho soldados que me obedecem, você vai ter os que vão... Com certeza, é só você falar faça que vão fazer. E na sequência desse pensamento, nós vamos encontrar nas máximas de Jesus a remoção das montanhas, né? Quem tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, dirá esse monte: mova-se daqui para lá. Mas aí nós paramos e pensamos, né? Mas sem uma pá carregadeira, sem uma máquina, é pesado. Então vamos analisar em profundidade, tiramos a questão do material e coloquemos a questão do ideal, daquilo que está no nosso ser. Põe o queijo. Como for o queijo. O queijo é Se você quer o queijo, tenha fé e busque o queijo. Vá atrás do queijo. Não fique no sofá sentado assistindo televisão, esperando que o queijo bata a sua porta e diga: aqui estou eu. Que queijo gostoso para você saborear. Fique à vontade. Queijo nenhum vai chegar na nossa porta, né? Então são esses detalhes. E como eu estava falando, eu me lembro de ter lido um livro de Leon Denis em questão da fé, e ele deu um exemplo. Eu acho que é um dos exemplos mais marcantes de fé que todos nós conhecemos, de Joana d'Arc. Joana d'Arc, para resumir bem a história, ela conseguiu movimentar exércitos para a libertação da França. E por que ela conseguiu isso? Fé em Deus era a primeira. Fé na missão. Fé nos estatutos que existiam para poder atingir o objetivo. E fé em si própria. Conhecia o seu potencial. Aí nós unimos as três na busca do queijo. Existe a inteligência suprema que não nos comanda, mas coordena. Porque se fôssemos comandados,
não estaríamos na evolução como estamos. Nos coordena, nos dá as diretrizes, nos mostra de tempos em tempos o caminho a seguir. Então sabemos disso. Tenho fé no empreendimento que quero estabelecer. Agora, se essas duas não tiverem o alicerce do meu potencial, do que eu conheço, não vou conquistar absolutamente nada. Aí eu vou ficar no sofá, porque eu desconheço o meu potencial. Agora, quando eu me conheço, sei que sou capaz, mesmo careca desse jeito, posso fazer comercial? Ora essa. Tem bastante. Tem. E vou adiante. Olha, é o que eu quero? Ué, qual o mal? Batalha pelo que você quer. Sabe realizar? Sei. Siga em frente. Não esquecendo. Vai interferir com o direito de alguém? Não. É bom para você? Sim. Não vai fazer mal para ninguém? Não. Siga em frente. Todos esses conceitos é que precisam estar bem sedimentados em nós. Aí talvez as decepções desapareçam. Porque eu paro de depositar confiança fora de mim. Eu deposito a confiança em Deus, no que eu pretendo empreender e no meu potencial. E não daquele amigo que, por um acaso, sei lá se ele falou a verdade, que estava precisando de gente lá, se ele falou aquilo só para por falar. Pronto. Que coisa. E aí nós caímos decepcionados. Mas a decepção vem também que, como ser humano, a gente está sempre falando assim, eu sou assim, estou começando a mudar. A gente está sempre querendo mudar o outro. Que é um conforto também, né? O outro é errado, o outro tem que mudar, eu sou certa. E sempre que a mudança vem de dentro, a mudança sempre nós. Por isso não nos esquecermos jamais do caminho que nós temos que seguir. Caminho este que nos foi dado uma bússola e um farol que ilumina e extirpa qualquer escuridão. A doutrina cristã. Eu falo doutrina cristã porque é o que está no Evangelho e mais as, digamos assim, as colocações posteriores, as elucubrações que se fizeram e se faz até hoje em cima das normas de conduta, vamos colocar assim. Esse é o farol que nos guia. Temos dúvida? Vamos dar uma pesquisada, que não é para decorar também, né? É difícil decorar. Alguém levantou a mão? Já acabou as perguntas? Cada um faz a sua parte. Eu acho que se você fizer a sua parte bem feita, se você ou se você estiver seguindo, por exemplo, acho que a doutrina te dá todas as ferramentas necessárias. Principalmente. Você não vai, você sabe o limite que você não vai pensar que você pode mudar o outro. Você sabe que você vai chegar num determinado ponto que você só pode fazer aquilo. Você não vai, não adianta querer mudar o outro, porque ninguém muda ninguém. Não. Isso é contra a lei, se vamos analisar. Porque todos nós temos o livre-arbítrio. E livre-arbítrio presume o quê? Liberdade de ação de cada um. Sim, Você complementar, acho que a gente muda as pessoas, a gente modifica quando a gente pratica as ações e exemplifica, né? Então quando você se coloca numa condição de que você tem que se mudar e as pessoas conseguem verificar que a mudança funcionou, que aquilo deu certo, eu acho que funciona assim. Acho que a gente consegue mudar as pessoas nesse sentido. Com certeza. Cíntia, só para te posicionar em algumas coisinhas interessantes. A maioria dos pedagogos atuais, eles colocam assim, era uma coisa que Jesus já colocava. A tua atitude vai fazer o outro, através da observação, ele decidir aprender. Se quer ou não. Se quer ou não. Então, por que eu coloco isso? Porque às vezes a gente acredita que a nossa mudança vai modificar o outro. E às vezes não acontece. E a gente pode entrar em decepção. Porque a gente acaba querendo se enganar e querendo que a nossa modificação implique na modificação de alguém. Quando na verdade a gente tem que buscar sempre o nós. Se o outro resolveu estagnar no caminho, puxar o freio de mão, infelizmente é a decisão dele.
Mas essa atitude de que o exemplo é a melhor condição para ensinar, isso é fundamental. Nesse ponto você está certíssimo, entendeu? É fundamental. É dar sem esperar o retorno. É dar sem esperar o retorno. Quando nós realizamos algo bom, que surte efeito benéfico, isso é notado. Até um ditado romano antigo, né, que diz que as atitudes boas do homem ecoam pela eternidade. Isso foi até é um ditado romano, que foi até colocado num filme aí romano dos tempos atrás, né, que as nossas atitudes, quando louváveis, quando benéficas, ecoam pela eternidade. E aí nós vamos ouvir Chico falar que todo bem que nós praticarmos é nosso advogado em qualquer parte do universo. O que é a prática do bem, se não agirmos de acordo com a moral cristã e exemplificando? Eu não vou pegar, faz assim, não, né? Não posso ter essa conduta, porque eu vou interferir. E às vezes a pessoa até faz, mas no fundo pensa, né? Não vou ficar mais nem perto dessa pessoa, porque ele me obriga a fazer coisa que eu não quero. Está tendo um efeito oposto, né? Não está atingindo o objetivo. Igual, para nós encerrarmos, já estamos avançando no horário. Igual a esta obra que foi aqui passada, nós temos uma historinha, até lembrei, né, enquanto passava. É uma história também muito antiga, é uma história que remonta a períodos do Antigo Egito e que está no início do livro Libertação, de André Luiz. Quem aqui já passou por este livro vai se lembrar da história do peixinho vermelho. Exatamente. O lago está começando a ficar turvo, os peixes começam a se preocupar porque a comida está escasseando. Um peixinho pequenininho olha uma abertura que para ele ainda era difícil de passar, passa com muita dificuldade e vai seguindo, né, aquele curso d'água até chegar num rio, um rio maior, depois o mar. Nossa, quanta coisa nova ele vê! E retorna para dar a boa notícia para os seus amigos que estavam naquele lago, com a água já escasseando, a comida praticamente já havia acabado, e dá a notícia, e como ele é recebido, quase que o matam, né? E promove um banimento dele. Vai embora, você é um louco, imagina, não existe nada além disto aqui. Este é o mundo real que nós vivemos. É isto que é o mundo dos peixes, daqueles peixes. E ele vai embora, prossegue na sua vida lá no céu. Então, é aquela força como reflexo condicionado de nosso ser, de personalidade manhosa, de milênios e milênios, em permanecer na zona de conforto. Batamos o pó, erguemos e caminhemos. A mudança é inexorável. Todos nós mudamos. Se o nosso corpo já muda a cada 108 dias, quanto mais as coisas que nos cercam. Mais alguém? Não? Então tá bom, atingimos o objetivo de hoje. A missão do homem inteligente na Terra, o ser inteligente. E por que ser inteligente? Por que ser inteligente? Convido vocês a estarem aqui sábado que vem. A evolução do princípio inteligente ao reino nominal. Será comigo mesmo? É comigo? Será comigo? Não tem que aguentar mais um pouquinho dele. O livro que será sorteado hoje, O Ser e a Serenidade, de Herculano Pires. Se tirar sua mãe, eu volto. O pontinho está embaixo, é o número 9. Viu Wilma aparecer? Viu? Depois de encerrar, você pega. Mas eu fiz sacanagem, ele está boa mesmo. É o Wilma mesmo.
Wilson, Walter. Posso fechar aqui? Pode. Não pode. Também pode. Tá, mas... Não, fechei. Eu só fechei. Então vamos novamente nos tranquilizarmos, fechamos os olhos e novamente nós nos reconectamos com a espiritualidade aqui presente. Este é um momento importante, onde nós todos vamos colher as nossas melhores energias, vamos potencializá-las com a nossa vontade no amor fraternal e vamos colocá-las à disposição do plano espiritual em forma de vibrações, que estas vibrações nossas, repletas de amor, de paz, de esperança, de mudança para melhor, possam transitar pelo nosso planeta em todas as direções, levando esta paz, levando este amor, essas energias salutares a todos os seres que habitam este pequeno planeta azul. Que essas energias de tanto circularem pelo nosso planeta façam resplandecê-lo em luz própria, brilhando intensamente. Essa luz vai permanecer em cada ser que habita este orbe. Esta luz vai trazer paz e renovação, esclarecimento, bom senso, fraternidade e muito amor uns pelos outros. Esta luz modifica a psicosfera do planeta, transformando esta nossa casa, já cansada de tantas dores, em uma casa melhor, mais feliz, harmonizada, com um único objetivo: implantar o quanto antes a civilização em Cristo Jesus. Que estas nossas vibrações de hoje possam permanecer em todos os corações e mentes, trazendo a luz da renovação. Que a paz de nosso Mestre Jesus possa estar presente em todos nós, em todos os nossos lares, em todos os companheiros que dividem conosco o nosso lar. Que esta mesma luz possa inundar o nosso local de trabalho, onde quer que seja, o nosso local de estudo, e que sejamos nós sempre o maior iluminado neste momento. Que a misericórdia do Pai e de Jesus possa nos atender naquilo que necessitarmos. Graças a Deus. E assim damos por encerrado a nossa atividade de hoje. Tenham todos um ótimo feriado pela frente.